Atualmente uma das empresas que mais me perguntam aqui no YouTube e lá no meu Instagram é sobre a Vale. Recentemente ela caiu no gosto dos investidores, está no radar, só se fala nela, principalmente pelos proventos pagos. A empresa pagou nos últimos 12 meses, considerando seu preço atual, aproximadamente 19%, mais de R$14 por ação. Dividendos muito atrativos, chamou a atenção de todo mundo, principalmente das casas de investimento, os bancos de investimento XP, BTG Pactual, BB. As casas de análise estão recomendando compra. Aproveitando, vou deixar aqui um link para baixar um relatório da Levante. Vai estar na descrição do vídeo. Esse relatório tem indicação de compra de 3 ações para este momento e uma delas é a Vale. Quer conhecer as outras duas? Baixe o relatório, ele é gratuito, vai estar aqui na descrição do vídeo o link e também nos comentários. O primeiro comentário afixado. Vamos falar sobre o case de investimento na Vale, entender um pouquinho, e eu vou falar no final o porquê que eu invisto e qual que é a função que a Vale tem no meu portfólio. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra, ok? Vamos prosseguir, começando pela governança corporativa. Na B3 ela está no segmento de listagem do novo mercado, só tem ações ON, por consequência 100% de tag along e 99% de free float. Vamos entender aqui de onde vem as operações da empresa, o seu resultado. A empresa ela tem aí a produção do minério de ferro, do níquel, diversas commodities internacionais a empresa produz, mas 80% do seu EBITDA vem do minério de ferro. Então aqui a gente já percebe que a empresa tem o seu resultado diretamente relacionado ao minério de ferro. Vamos ver um gráfico aqui. Olhem esse gráfico onde a gente tem aqui o desempenho das ações da Vale, que está em azul, e em laranja do preço internacional da commodity do minério de ferro. São totalmente correlacionados, então andam igualzinho, da mesma forma. Então a gente já percebe aqui que é uma empresa cíclica. Por que cíclico? Porque a commodity tem a sua variação de preço estabelecido internacionalmente. Então a empresa ela vai pegar essa questão cíclica, não é perene, é uma empresa mais difícil para investir. E aqui a gente tem que ter cautela. Por ser cíclica, é uma empresa que por vezes pode ter uns resultados um pouco maiores e de outra forma resultados bem piores, e nessas horas podem vir a queda da cotação no mercado. E recentemente, como a Vale, maior parte da sua produção, 60% do que ela produz, vai para a China, e o minério de ferro teve a queda acentuada do preço internacionalmente. A China agora recentemente teve uma questão lá de uma incorporadora chinesa, a Evergrande, acho que todo mundo ouviu falar. A empresa tem a possibilidade aí de declarar default, de não pagar as suas dívidas, de ter inadimplência, e todo o mercado ficou apreensivo. Isso fez o preço do minério de ferro despencar, saiu lá da casa dos $220 por tonelada e agora está na casa dos $120. Então, será que a empresa ela consegue mesmo assim manter caixa e pagar dividendos e ter resultado satisfatório do preço das ações? A gente tem que tomar um pouquinho de cautela, porque se o minério de ferro continuar caindo no mercado internacional, a empresa pode sofrer sim para entregar resultado. Mas vamos aprofundar aqui no estudo e entender um pouquinho mais sobre a Vale. A Vale ela faz basicamente, o seu minério de ferro é exportado. Então, também fica vinculado à questão cambial, ao preço do dólar. Então, se o preço do dólar sobe, os resultados da Vale melhoram, ok? Então aqui a gente tem uma proteção cambial na empresa, e para mim faz todo sentido ter a Vale na carteira, porque ela me traz a diversificação, uma empresa descorrelacionada. A questão cíclica e o dólar, essa proteção cambial, eu acho muito interessante para ter no portfólio, desde que uma posição bem pequena, é o que a gente vai reforçar daqui para frente no vídeo, ok? Então falamos do preço do minério de ferro, da sua correlação direta com os resultados da Vale, da questão cambial e da desaceleração da China. Se a China desacelerar a sua produção de aço, diminuir, os resultados do seu PIB, a Vale pode sofrer, ok? Se manter aí nesses patamares, mesmo nessa queda atual, acredito que a empresa consegue sim ter
forte geração de caixa, consegue manter aí os seus resultados e pagar os seus acionistas, tudo bem? É isso que a gente tem que entender. E o minério de ferro da Vale, o minério de ferro brasileiro, ele tem o maior grau de pureza no mundo. E os custos de produção da Vale são um dos menores comparados às suas concorrentes internacionais. O que isso proporciona? Proporciona para a Vale altas margens. Então, uma empresa eficiente. Olha a margem, os indicadores de eficiência da Vale. A margem bruta 61%, margem EBITDA 49%, margem líquida quase 31%. Então a empresa ela consegue ter aí altas margens. Se o minério de ferro tiver com o preço bem interessante no mercado internacional, a empresa, essa diferença é o resultado da Vale. É uma empresa que não tem dívida, a gente vai ver aqui que no final ela gera caixa, inclusive cresce o patrimônio líquido. Olha aqui o patrimônio líquido, que é o balanço patrimonial da empresa. Lá no final, o que gera de crescimento do patrimônio líquido. Isso que reflete no preço das ações da Vale, ok? Lembrando lá do risco de ser cíclica. Olha o preço sobre lucro da empresa. Vamos pegar o valuation dela. Se eu pegar o lucro da empresa hoje, comparado ao seu preço, está em aproximadamente 4. Esse múltiplo está abaixo da sua média histórica. Então o valuation também interessante, ok? Então é uma empresa que traz também um ROI, um Return on Equity. Se eu comparar aqui o resultado da empresa com o seu patrimônio líquido, lucro líquido sobre patrimônio líquido, eu tenho um ROI de 43%. Na B3, um dos maiores ROIs que a gente tem na B3. É uma empresa que a gente está atrelando o nosso dinheiro, um alto retorno sobre o capital investido. Olha que interessante. E a dívida líquida da empresa? A sua dívida líquida próximo a zero. Então o que ela tem em caixa está muito próximo, ela tem mais de 68 bilhões em caixa, com uma dívida bruta muito aproximada. Então uma empresa que não tem dívida, isso traz um pouquinho mais de tranquilidade. E agora no final, qual que é a minha opinião? A Vale, ela tem a sua função dentro de uma carteira. E qual é essa função? É da diversificação. Por ser cíclica, tem a questão cambial, traz esse descorrelacionamento com outras empresas do portfólio. Então tem uma função de diversificação. E se ela trazer aí dividendos aí acima de 10% na carteira, é muito interessante. E eu acredito que os patamares do minério de ferro ficando aí entre 80 a 150 dólares, a empresa ela consegue sim ter essa geração de caixa e remunerar de forma satisfatória. Claro que o dividendo não precisa ser tão elevado, assim a empresa ela vai crescendo, o preço da ação vai trazendo aí um aumento de patrimônio para o nosso portfólio e também o pagamento de renda passiva. Olha que interessante. E se você não se inscreveu ainda no canal, clica no botão vermelho, também deixa o seu like, dá uma valorizada aqui no nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Forte abraço, até mais, valeu!